Quinto livro da Bíblia, quinto livro da lei, da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tema: liderando a igreja. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, do verso 9 ao verso 18, nos diz assim: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondeste e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças por sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vosso juízo, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Irmãos, a nossa reflexão ela vai só até o verso 15, tá? O tema aqui é sobre liderança, tá? E com certeza você já deve ter ouvido inúmeras vezes sobre a necessidade de construir lideranças na igreja. Você já ouviu falar que a liderança ela começa dentro de casa? Que o primeiro local que o homem deve ser líder é dentro de casa, e que todo homem deve liderar a sua família. Eu quero trazer uma reflexão muito importante. Caso nós pensemos que todo homem é um líder por natureza, quem serão os comandados? Ou melhor, quem serão os cooperadores? Outra reflexão que precisamos fazer é: quando a igreja é convocada para fazer um mutirão, ou qualquer outro exercício ou serviço, quantas pessoas se fazem presentes? Quando os líderes convocam as pessoas para as atividades da igreja, quem se faz presente? Algumas pessoas, e até pastores, presbíteros, vão dizer que a burocracia atrapalha, que os manuais atrapalham, que o GTSI atrapalha, que os manuais engessam o sistema de trabalho. Mas cada um de nós aqui trabalha numa empresa, e na empresa que você trabalha, você não faz o que quer, você não faz o que você deseja. Existe um manual, existe uma conduta, existe ali um roteiro a ser seguido. Ou, como nós podemos ver, todo um sistema que também tem a sua burocracia no seu local de serviço. E isso traz ordem a todas as coisas, para que as coisas não sejam feitas de uma maneira desordenada. E por que então conseguimos acordar de segunda a sexta, estar presente no trabalho, mas às vezes nós não conseguimos estar na casa de Deus, no serviço de Deus, no serviço do reino de Deus? Quem é mais importante? Trabalho ou Deus?
Não estou falando aqui para ninguém parar de trabalhar, mas é uma reflexão. Mas, diante disso tudo, e sabe o que é engraçado? Jesus disse que a seara é grande. E Jesus disse aos seus discípulos que nós deveríamos rogar a Deus, não pelos líderes, mas Ele disse que nós deveríamos clamar a Deus pelos trabalhadores. Jesus disse que nós deveríamos rogar a Deus para que Deus mandasse os seus trabalhadores. Sabe por quê? Porque é que Jesus, ao dizer essa frase aos apóstolos, pode nos trazer uma reflexão muito importante de toda a Bíblia. Nós oramos e rogamos a Deus pelos trabalhadores, mas a liderança, quem vai levantar, não somos nós. Quem levanta líderes é Deus. Por isso que ele disse que nós deveríamos rogar a Deus pelos trabalhadores, para que Deus envie os trabalhadores, e ao enviar os seus trabalhadores, Ele vai levantar os líderes da sua igreja. Estamos tão preocupados com a formação de líderes que acabamos formando líderes na marra, líderes que não têm vocação para uma respectiva função. Mas o que na verdade vejo é que nós necessitamos de servos, nós necessitamos de trabalhadores, nós necessitamos de cooperadores no reino de Deus. E com certeza, meus amados irmãos, quando a igreja começar a crescer, a se desenvolver numericamente, então Deus vai levantar os líderes, a liderança da sua igreja, para as suas devidas funções, das quais a sua igreja necessita. Quando nós olhamos para o texto, nós devemos entender o porquê chegamos até aqui. Porque chegamos em Deuteronômio, o 5º livro da lei, e essa parte em que Moisés faz esse discurso. E a história, ela não começa de uma hora para outra. Ela tem o seu início com o próprio Abraão, que é tirado da sua terra, da sua família, da sua parentela, de Ur dos Caldeus, e ele então é levado para a terra prometida chamada Canaã. E então há uma peregrinação até essa terra. Chega nessa terra, Abraão se estabelece na terra de Canaã, e lá então vai se ter a sua descendência posterior. De Canaã, então nós temos uma partida de volta para o Egito. Chegando ao Egito, José se encontrava lá, porque havia sido vendido pelos seus irmãos. Há uma grande fome. Jacó, então, seu pai, mas toda a sua família, eles vão para o Egito. Chegando ao Egito, eles permanecem por alguns anos, e nesses anos que eles permanecem, o povo de Israel começa a se multiplicar dentro do Egito. E o povo então começa a clamar, porque eles são feitos escravos dentro do Egito. O povo clama, e dentro daquela multidão daquele povo que havia se multiplicado, Deus levanta o líder. Deus levanta Moisés para conduzir o povo de volta para a terra prometida, para a terra de Canaã. Quando você olha para o propósito do livro de Deuteronômio, o livro ele compreende uma série de discursos proferidos por Moisés. O primeiro discurso, considerando uma adição secundária ao livro, relata a viagem do Horebe até a terra prometida e enfatiza a conquista da Transjordânia. O segundo discurso, e é o mais importante do livro, contém primeiramente uma exortação de como o indivíduo deve entregar-se de todo o coração ao Deus do pacto, e em seguida apresenta as leis desse pacto. O terceiro discurso consiste em um apelo por fidelidade. O livro termina então com um apêndice histórico, contendo então as narrativas dos últimos atos de Moisés e ali das suas palavras. Então, essencialmente, o propósito do livro de Deuteronômio é persuadir o povo. E ali então, para que esse povo se entregue de maneira total ao Deus de Israel, o que significa amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Dessa maneira, então, o livro enfatiza a completa união com Deus, através do qual o povo se
deve colocar diante de Deus para adorá-lo e somente Ele ser o seu Deus, e de modo que Ele se coloque de maneira apropriada. Que lições então nós podemos tirar desse livro? Os versos de 9 a 11, meus amados irmãos, nos diz assim: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. A primeira lição aqui que nós podemos ter sobre a questão do tema liderança e liderando a igreja é: um bom líder, ele não faz nada sozinho. Um bom líder, ele não faz nada sozinho. E aqui podemos ver que Moisés aprendeu como liderar a partir de um princípio de distribuir a liderança com outros líderes, e este ensinamento de Moisés, ele havia aprendido com Jetro, seu sogro, conforme o relato de Êxodo, capítulo 18. Moisés, então, em sua primeira experiência de compartilhar a liderança com outros líderes, podemos ver que lá em Êxodo 18, versículo 21, está escrito: são escolhidos homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Então, meus irmãos, um bom líder é aquele que vai reconhecer os seus limites, reconhece que sozinho fica difícil de realizar com excelência as suas atribuições, e com isso também demonstra que o líder depende daqueles que estão à sua volta e prontos para assumir a função. O texto nos diz que o vosso Deus, diz Moisés, o vosso Deus vos tem multiplicado, multidão como as estrelas do céu. E aqui está Deus cumprindo o seu pacto com Abraão. Moisés, em sua fala, demonstra que Deus cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão. O povo multiplicou-se, e multiplicou-se de tal maneira que era difícil de ser contado, era como as estrelas do céu. E diante de tantas pessoas reunidas, diante de tantas pessoas peregrinando, isso requeria um grande número de auxiliares para poder controlar o povo de Israel e tratar dos muitos problemas que havia. E esta tarefa era impossível para Moisés realizar sozinho. Moisés tem uma segunda experiência em compartilhar sua liderança. Moisés, agora ele vai falar com Deus. Essa fala aqui de Deuteronômio é a terceira fala dele. E nessa segunda fala, diante de Deus, a sua oração, ele vai demonstrar a sua angústia. A angústia de não conseguir tratar da demanda do povo. Agora Deus diz para Moisés escolher outros líderes, como podemos ver que são escolhidos os 70 anciãos, em Números 11, versículo 16, para tratar das necessidades que se levantavam no meio do povo. Em paralelo com estes 70 anciãos escolhidos por Moisés, nós vamos poder perceber também que o próprio Senhor Jesus Cristo escolheu no primeiro momento 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, e depois ele vai escolher 70 discípulos, a fim de ajudá-lo no cumprimento da sua missão, de levarem as boas novas do reino dos céus. Jesus, assim como Moisés, escolheu pessoas que pudessem auxiliar em sua missão de servir a Deus e anunciar a palavra de Deus, demonstrando como viver de acordo com os mandamentos de Deus, anunciando as boas novas do Messias Redentor. A nossa missão, a missão de líderes, a missão como pastores, como presbíteros, líderes de sociedades internas, não necessita ser uma liderança solitária, uma liderança sobrecarregada, mas precisamos aprender com Moisés
Aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que necessitamos de pessoas que estejam enganjadas no mesmo propósito de vida, que é viver e testemunhar os valores do reino de Deus. Moisés é um grande líder e um homem espiritual, mas também tinha os seus limites. Ele e os anciãos organizaram a nação então em grupos de 1000, de 100, de 50, de 10, deixando cada divisão ao encargo de líderes competentes. Isso criou então uma estrutura de comando entre Moisés e o povo, de modo que ele não precisasse mais se envolver em todas as controvérsias secundárias, mas podia agora dedicar-se a conversar com o Senhor e ajudar a resolver os problemas mais abrangentes que havia nos acampamentos. Nós, como pastores, e eu me coloco nessa situação como pastor, eu não resolvo nada sozinho, a não ser que seja mais a parte do ensino. Mas sempre que existe uma demanda por parte de uma pessoa, eu sempre vou em busca de um conselho ou de delegar o trabalho para alguém. Quando alguém chega e diz para os irmãos aqui que quer falar com o pastor, e dependendo do assunto, eu logo transfiro o assunto, transfiro para a pessoa. Se é uma necessidade de alimento, como às vezes chega aqui, tem um diácono ali, vai ali e resolve com ele. Ele vai resolver o seu problema, ele vai resolver a sua causa. Então, diante disso, se há uma dificuldade para resolver de uma irmã, está uma outra irmã que possa ir até essa irmã juntos e ali poder tratar da demanda. Para tanto, por exemplo, essa semana chegou um rapaz aqui na igreja, e esse rapaz chegou pedindo dinheiro. Ele precisava de um dinheiro para uma condução. E aí, conversando e chegando algumas pessoas, eu acabei descobrindo que ele era membro de um membro da igreja. E depois de estar um tempo com ele, eu fui para uma sala à parte com um irmão e uma irmã. E ele chegou lá e falou: não, a gente vai conversar com ele, a gente vai resolver. Então tá bom, vai lá, conversa e resolve com ele, porque eu já ia enfiar a mão na carteira e eu ia dar o dinheiro da passagem para ele, porque ele era figura conhecida de um parente da igreja. E eles vieram, resolveram a questão e o rapaz foi embora. Então um bom líder, ele não faz nada sozinho. Essa história de que eu faço tudo sem depender de ninguém é só fumaça. Todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Seja pastor, seja presbítero, diácono, líder de sociedade interna. Um bom líder não faz nada sozinho. Ele sempre vai em busca daqueles que podem compartilhar, que podem auxiliar, que podem cooperar com o reino de Deus. Então um bom líder não faz nada sozinho. A segunda reflexão além de um bom líder não fazer nada sozinho, é que um bom líder, ele vai escolher homens habilitados. E é o verso então do 12 a 14. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e disseste: é bom cumprir a palavra que tens falado. E aí já engloba o texto aí, temático da UPH, que é o verso 13. Então aqui é uma das nossas maiores dificuldades também, termos homens habilitados para determinadas funções dentro da igreja. Moisés novamente, diante de Deus, expressa: como suportaria eu sozinho o peso e a vossa carga e a vossa contenda? E nesse contexto presente, não estamos falando aqui de homens com habilidade na carpintaria, homens com habilidade como bombeiro hidráulico, homens com habilidade de pedreiro, homens com habilidades sendo eles da área do direito ou da área da medicina, mas estamos falando de homens que são capazes
de ouvir queixas, homens capazes de ouvir reclamações, homens capazes de ouvir conflitos, homens capazes de ouvirem insubordinações, e que são capazes de julgar e qualquer sorte de dificuldade existente dia a dia no meio do povo da igreja, ou no caso de Moisés, de Israel. É essa a capacidade. As prerrogativas do nosso texto, no verso 13, nos diz que são homens sábios e experimentados. Em Números 18, 21, Jetro diz para Moisés escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Então, além dessas atribuições, Jetro diz para Moisés que estes homens necessitam de instrução, estes homens precisam de ensino. No verso 20 de Números 18, diz assim: ensinados nos estatutos e as leis, e fazem-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Quando eu olho para a escolha de Jesus também, em relação aos 12, em relação aos 70, nós podemos perceber essas mesmas questões, esses mesmos atributos. Em Mateus 10 e Lucas, também no capítulo 10. Jesus ali vai escolher homens capazes. Esses homens capazes, pois Jesus havia, por bastante tempo, ensinado para esses homens uma série de questões. Esses homens que andavam com Jesus, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Eu sei que você vai falar que Judas era avarento, mas caminhamos com esse propósito. Jesus havia dado instruções quanto à questão financeira. Jesus dá instruções sobre a providência de quando esses homens saíram para pregar e anunciar as boas novas. Estes atributos fazem lembrar de um outro homem chamado Jó, que é reconhecido também como homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O apóstolo Paulo também tratou de como os homens deveriam ser. Em Tito capítulo 2, verso 7 e 9, ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Os homens escolhidos, eles ajudariam a Moisés a estabelecer e a promover a justiça na terra de Canaã, assim como um pastor vocacionado, um presbítero, um diácono, eles são chamados para suprir a necessidade do povo, a não somente a manter as coisas em boa ordem. Israel seria um povo santo, um povo diferente, um povo distinto, diferente daqueles antigos habitantes da região. Os escolhidos seriam instrumentos que levariam o povo de Israel a lembrar, a aprender e pôr em prática a legislação mosaica. Eles efetuariam a missão de Moisés, tal como a igreja ela se levanta e também avança na missão que foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Para estes homens habilitados, temos uma honrosa e dificultosa missão. Hoje, a igreja está totalmente desfigurada. Até mesmo quando olhamos para nossa denominação, percebemos que muitos já se entregaram ao pragmatismo e ao evangelicalismo que temos em nosso país. Precisamos de homens habilitados nas Sagradas Escrituras. Precisamos de homens habilitados nos nossos símbolos de fé, na nossa doutrina. E percebam uma coisa, meus amados irmãos: um bom líder, ele escolhe homens habilitados. E temos aqui, dentro dessas questões, quando estes homens habilitados na Bíblia e na doutrina se contrapõem a um sistema evangélico existente, eles são chamados de hipercalvinistas.
Eu sei que existem os seus exageros, não nego essa questão, mas guardar a devida proporção. Mas quando alguém também defende seus princípios, seus valores, baseados nas Escrituras, ele também é chamado de alguém que é radical. Você é muito radical por defender os princípios bíblicos, das Sagradas Escrituras. Eu vou levantar só um dos valores, a questão do aborto. Quantos evangélicos nos chamam de sermos radicais por sermos contra a questão do aborto? Isso não é radicalismo, é defender a vida. Nós não somos radicais por causa disso, mas somos chamados. E essa semana mesmo, nessa questão, quando a gente trabalha na igreja, liderança, em todas as áreas, a gente sabe também a dificultosa questão do louvor, e graças a Deus hoje, a gente vê aqui na igreja uma equipe de louvor que tem escolhido belos cânticos em relação ao cuidado com a letra, com o louvor, com as questões das Sagradas Escrituras, com a questão da doutrina. E aí eles começaram a cantar um hino, um canto. E eu estava lá na cozinha conversando com o irmão, com a irmã, e aí eu vim aqui. Aí eu cheguei aqui, estava ensaiando, eu fiz assim para eles. Aí a líder do louvor falou assim: eu falei que ele ia falar, Aí eu expliquei para eles: esse louvor não é problema de cantar, mas no culto não dá para a gente cantar. Lá na casa de oração, na quinta-feira, dá para cantar ele, mas no dia de culto não dá para cantar. Deixamos ele para um outro dia, um outro momento, e graças a Deus, sem problemas, sem qualquer tipo de animosidade, e tudo ali pacificamente, escolher o outro cântico e louvamos e adoramos a Deus naquele culto. Então hoje a nossa maior dificuldade é essa de encontrar homens habilitados, homens que estejam com corações dispostos a servir na igreja, dispostos a servir ao reino. O pastor John Wesley, em uma das suas famosas frases, ele disse: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Meu amado irmão, eu desejo que você seja um desses homem habilitado, para fazer a diferença na igreja, para fazer a diferença na família, para fazer a diferença nessa sociedade. Que as nossas orações sejam para que Deus envie e levante esses trabalhadores, conforme disse Jesus. Um bom líder, liderando a igreja. Então um bom líder não faz nada sozinho. Um bom líder, ele escolhe homens habilitados. E para fecharmos o terceiro ponto, um bom líder, então ele necessita de cooperadores. O verso 15: tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais segundo as vossas tribos. Meus amados irmãos, não pode haver um capitão, não pode haver um general sem um exército. Ele precisa de um exército para comandar. Seja qual nome você queira falar em relação aos liderados, servos, colaboradores, soldados, cooperadores, enfim, nós necessitamos de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, porque sem pessoas não existe liderança. E aqui devemos atentar para algo muito importante no nosso contexto. Nós vemos aí as divisões: chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E eu digo para vocês, eu creio que eu pastoralmente eu teria muita dificuldade de liderar uma igreja com mais de 200 pessoas. Deus levanta e capacita homens para liderar grupos específicos. O que é importante não é a quantidade, mas a quantidade que o próprio Deus designou para que cada um de nós, como homens presbiterianos, como líderes, designou nós para podermos
cuidar, tratar e ensinar. E se nesse contexto isso está sendo bem feito, conduzido e ensinado. Então, o que devemos entender é que se a nossa UPH ela tem 5, se ela tem 10, se ela tem 50 e se ela tem 100, a quantidade do trabalho deve ser a mesma. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essa mensagem, quando eu comecei a fazer o sermão, eu não pensei em quantas pessoas haveriam. Se era 5, se era 10, se era 15, se era 20, 1000, 2000. Eu fiz o trabalho, independente de quantas pessoas estivessem presentes. Isso eu ensino para o Jackson como licenciado, nos anos que ele teve comigo como seminarista, licenciado. Falo para ele: faça o seu sermão como se você pregasse para 100, 200, 1000, mesmo que tenha só 2 presentes. Faça o seu melhor trabalho. Outra coisa que acontece muito quando olhamos a quantidade de pessoas presentes e começamos a dar desculpas nos nossos trabalhos, e aí as desculpas elas começam e desanimam. Meus amados irmãos, Jesus disse que onde houver 2 ou 3 presentes, ali ele se faria presente. Meus irmãos, somos poucos. Deus quis assim. Neste culto, irmão, não devemos olhar para a quantidade, para a qualidade. Essas frases desanimam quem está presente. Essas frases desqualificam o trabalho e quem executou o trabalho. Se tem 2, 10, 50, 100, faça sempre com entusiasmo, faça sempre com alegria, faça sempre vibrante, vibre diante de Deus. Quando olhamos para essa divisão de homens e que tem as suas responsabilidades, devemos entender que Deus não disse que todo homem também seria líder. E aqui uma outra questão: nem todo homem é um líder. Qual a passagem bíblica que diz que todo homem é um líder nato? Caso concordemos que todo homem é líder, então quem vão ser os cooperadores? Quem vão ser os liderados? Nem todo pastor, nem todo presbítero, nem todo diácono é um líder. Eu sei que você vai ficar assim: que isso, pastor? Porque tem pastor que tem mais veia para liderar do que outros pastores, que são mais colaboradores. Outros presbíteros são mais líderes do que outros presbíteros. Outros diáconos que são mais líderes do que outros diáconos. Qual o problema disso? Nenhum. O que é importante é que estamos dentro do reino para sermos líderes. E alguém poderia contra-argumentar: mas deveriam ser líderes. Mas na verdade a gente olha e sabe que não são. Você encontrará homens que são dóceis, homens que são piedosos, que ocupam o oficialato, mas não são líderes, são cooperadores. E vamos parar para pensar o seguinte também: tem horas que falar só de liderança dentro da igreja sufoca os homens, sufoca a igreja. Ficar batendo sempre na mesma tecla que precisamos de líderes. Penso que precisamos formar as pessoas para serem cooperadoras dentro do reino de Deus, como bons discípulos de Jesus Cristo, a vivenciar o reino, a viver para o reino. A matemática de Deus, ela é simples. A matemática de Deus, ela é clara. Havendo cooperadores no reino de Deus, pessoas que se colocam à disposição de servir a igreja em nome de Jesus Cristo, então logo Deus levantará os seus líderes, a liderança da igreja. Sem crescimento, sem cooperadores, então não teremos novos líderes, caso não haja crescimento. O que foi dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem é o dono da seara? Quem é o dono da seara? Quem faz a seara crescer? A gente sabe a resposta: é Deus. Se Deus não faz a seara crescer,
então não terá colheita. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37, 38 e Lucas 10, verso 12. 2. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? É que o trabalhador da seara, ele nunca desiste de plantar. Ele nunca desiste do seu trabalho. O trabalhador, ele está sempre pronto para preparar a terra, para trabalhar pela terra. Ele vai escolher a boa semente, ele vai regar o solo, e quando o trabalhador menos esperar, ele terá o seu fruto de um modo como ele nunca viu antes. A minha oração e o meu desejo tem sido que todas as nossas igrejas do nosso presbitério, e não só do nosso presbitério, na nossa igreja presbiteriana do Brasil, voltem a crescer assustadoramente. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar preparados para o que Deus enviará para nós. O PH, desanima não. Desanima não. Não olha para a dificuldade. Líderes, para de ficar falando que outros devem assumir o seu lugar e que você precisa passar o bastão. Você só vai passar o bastão, sabe quando? Quando Deus chamar para a cena. Você só vai passar o seu bastão quando você morrer. Assim como Deus fez com Moisés. Moisés só passou o bastão quando ele morreu. Quando Deus disse para ele que ele não iria entrar na terra de Canaã. E aí passou para Josué ser o novo líder. Porque Deus levanta os seus líderes, Deus levanta a sua liderança. Meus amados irmãos e irmãs presentes aqui nessa noite, meus amados irmãos da UPH, não importa a sua idade, não importa. O que nós temos é muito trabalho pela frente, temos muita lenha para queimar, e só vamos parar quando a nossa chama dessa vida for apagada por Deus. Até lá, dê o seu máximo, o seu melhor, e incentive outros homens. Para isso Deus nos chamou, para incentivar, para animar, para fortificar. Então, quando nós olhamos para o tema sobre liderando a igreja, um bom líder ele não faz nada sozinho. Um bom líder escolhe homens habilitados. Um bom líder necessita de cooperadores. E quando esses cooperadores se levantam, não olhe para os números, olhe para a missão que Deus te deu. Se Deus me deu 10, se Deus me deu 50, 100, seja o número que for, façam o seu melhor para a glória de Deus. Não faça pensando em você, no que você vai receber de elogio, no tapinha nas costas que você vai receber, no presente que você vai ganhar. Não pense nada disso. Pense, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para a glória de Deus? O que eu estou fazendo? Estou dando o meu máximo, ou o tempo que me sobra, ou o resto do que eu tenho? O que Deus quer é a nossa entrega. O que Deus quer é a nossa dedicação. Eu sei que o nosso trabalho diário, ele nos consome muito tempo. Eu sei que as viagens de ônibus e de trem são longas, mas pense no que o Senhor pode renovar as suas forças. Pense no que o Senhor pode renovar a sua vida quando você se dedica ao trabalho do Senhor. Não olhe para a dificuldade, olhe para Deus. Olhe para o tamanho do Deus que você serve e não desista, porque assim os apóstolos que vieram depois de Cristo fizeram com total dedicação, e assim cumpre a nós, como sua igreja, também nos dedicar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Que Deus assim, meus amados irmãos, abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada UPH aqui presente, aos homens presbiterianos, e que Deus faça multiplicar os anos aí, e que as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor ao mandar os seus cooperadores.
Amém. Amém. A palavra